Seu idioma controla sua mente? E você nem tinha percebido? Olá, mentes curiosas! Alguma vez você já parou para pensar nisto? Uma pessoa que fala chinês pensa igual a alguém que fala português? Não me refiro no que pensa, mas como pensa. Hoje vamos fazer uma viagem profunda, uma daquelas que mudam a lente com que você vê o mundo. E faremos isso descendo juntos por 5 níveis de conhecimento, desde o que todo mundo pensa saber, até os segredos que vão explodir sua cabeça. Prometo que quando terminarmos, a palavra pensar terá um significado completamente novo para você. Comecemos pelo nível 1, a superfície que todos conhecem. Com certeza você já ouviu falar disto, as cores. Há idiomas que têm muito mais palavras para certas cores do que outros. Por exemplo, em russo não há uma única palavra para azul. Eles têm goluboy para o azul claro e sini para o azul escuro, e para eles são tão diferentes quanto para nós o vermelho e o rosa. A pergunta óbvia é: isso faz com que eles vejam o mundo com mais nuances de azul do que nós? Outro clássico, o gênero das coisas. Em espanhol, el puente, a ponte, é masculino. Em alemão, die Brücke, a ponte, é feminino. E daí? Parece que isso importa. Em estudos, foi pedido a falantes de espanhol que descrevessem uma ponte, e eles usaram palavras como forte, longo, robusto. Os falantes de alemão usaram palavras como bonita, elegante, esbelta. A gramática parece estar sussurrando ao nosso cérebro como sentir os objetos. Agora vamos viajar para a Austrália. Há uma tribo aborígene, os Gugu e Mitir, que não usam palavras como esquerda ou direita. Elas não existem em seu idioma. Em vez disso, usam os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Eles diriam algo como: cuidado, você tem uma formiga na sua perna sudoeste. Parece loucura, certo? Mas tem uma origem fascinante. Durante milhares de anos, sua sobrevivência dependeu de uma orientação perfeita em uma paisagem sem sinais nem ruas. Sua linguagem se tornou uma bússola mental indispensável. E por último, o tempo. Em espanhol ou inglês, falamos do tempo como se ele se movesse horizontalmente. Deixamos o passado para trás e olhamos para a frente, para o futuro. Mas os falantes de mandarim, por exemplo, frequentemente o descrevem verticalmente. O mês que vem é o mês de baixo e o mês passado é o mês de cima. Isso nos leva a uma pergunta muito simples que quase nunca nos fazemos. Por que damos como certo que o tempo é uma linha reta que avança? Quem decidiu que fosse assim? Certo, cores, objetos com gênero, bússolas na cabeça e tempo vertical. Isso é o que poderíamos chamar de ponta do iceberg. São os dados curiosos que aparecem em um post viral, as anedotas que contamos para parecer interessantes. É o que quase todo mundo conhece sobre este tema. Mas se isto é o que vemos na superfície, que motores secretos o movem por baixo? Por que essas coisas acontecem? É hora de mergulhar. Bem-vindos ao nível 2. Nível 2, os mecanismos ocultos. Lembra-se das cores em russo? A primeira revelação é que não se trata dos seus olhos, mas sim do seu cérebro. Isso acontece por um princípio chamado percepção categórica. Pense no seu cérebro como se fosse um escriturário muito preguiçoso que adora organizar tudo em caixas. Se o seu idioma lhe dá 2 caixas separadas, uma chamada azul claro e outra azul escuro, o seu cérebro as trata como coisas fundamentalmente distintas. A linguagem não muda o que você vê, mas te dá as caixas para classificá-lo. Agora vamos falar de uma regra invisível que te obriga a pensar de certa maneira. Chama-se obrigatoriedade gramatical. Não é que um falante de espanhol não possa pensar em um objeto sem gênero, é que o idioma te obriga a especificá-lo cada vez que você fala. Você não pode dizer vi uma cadeira bonita, você tem que dizer uma cadeira bonita. Essa regra invisível te força, centenas de vezes ao dia, a prestar atenção ao gênero que atribuímos às coisas. É um treinamento mental constante e subconsciente. Este treinamento mental nos leva diretamente a um erro de fábrica do nosso cérebro, o viés de confirmação. O que é isso? É muito simples. É a tendência do nosso cérebro de buscar evidências que confirmem o que já acreditamos. Por exemplo, se você acredita que seu time é o melhor, você só vai prestar atenção nas jogadas boas dele e nos erros do adversário. Com a linguagem acontece o mesmo. Se o seu idioma te obriga a chamar uma ponte de feminino, seu cérebro, sem que você perceba, começará a procurar ativamente características elegantes ou esbeltas para confirmar essa etiqueta. A linguagem cria a suspeita e o viés de confirmação a transforma em certeza. Voltemos à tribo com a bússola mental. Isso não surgiu do nada. Imagine por um segundo ser um caçador-coletor há 10 mil anos em uma enorme e monótona planície australiana. Não há ruas, não há edifícios.
Sua única forma de voltar ao acampamento, de encontrar aquela fonte de água ou de dizer ao seu companheiro onde está a presa é tendo um mapa mental perfeito e compartilhado. Sua linguagem não é uma excentricidade, é uma tecnologia de sobrevivência polida durante séculos. E aqui está a chave para a existência de todos esses mecanismos. Eles resolvem uma necessidade humana fundamental, a necessidade de ter uma realidade compartilhada. A linguagem é a cola que une nossas mentes. Se todos na minha cultura usamos as mesmas caixas para as cores, atribuímos os mesmos gêneros aos objetos e nos orientamos com a mesma bússola mental, podemos colaborar, construir e nos entender. A linguagem cria um universo mental comum no qual todos podemos viver juntos. E a última engrenagem oculta muda completamente como vemos tudo o que falamos. É o efeito moldura ou framing. A forma como você apresentar a informação muda tudo. Não é o mesmo dizer esta operação tem 90% de sucesso do que esta operação tem 10% de fracasso? A informação é idêntica, mas a sensação não, pois a linguagem é a moldura definitiva. Não é que os russos vejam uma cor que nós não vemos, é que o idioma deles enquadra essa porção da realidade de forma diferente, obrigando-os a prestar mais atenção. Não é magia, é marketing cerebral. Assim, ao entender essas engrenagens, as caixas mentais, as regras invisíveis, os vieses e as molduras, algo muda. Deixamos de ser simples marionetes do nosso idioma e começamos a ver os fios. Entender como funciona nos dá o poder de, ao menos, ser conscientes da arquitetura da nossa própria mente. Mas se você achava que já tínhamos tudo claro, prepare-se, porque aqui é onde a história se torna um verdadeiro caos e os cientistas começam a arrancar os cabelos. É hora de descer para o nível 3. Nível 3, o caos da realidade. Aqui encontramos a primeira grande controvérsia, determinismo linguístico versus relatividade linguística. Existem dois lados. O lado duro, os deterministas dizem, seu idioma é uma prisão. Você não pode pensar em conceitos para os quais não tem palavras. É como estar preso em um quarto sem janelas. O lado suave, os relativistas dizem, não é uma prisão, é mais como uma casa. A linguagem te dá algumas portas e janelas por padrão, mas com esforço você pode construir outras. Hoje em dia, quase ninguém acredita na ideia da prisão, mas o debate sobre quão grossas são as paredes dessa casa continua mais vivo do que nunca. Agora deixe-me contar um segredo para desafiar uma crença popular. Com certeza você já ouviu o mito de que os esquimós têm centenas de palavras para a neve. Bem, é falso. É um boato que se tornou viral por décadas. Primeiro, não existe um único idioma esquimó. Segundo, muitos desses idiomas podem criar palavras complexas adicionando prefixos e sufixos, assim como nós podemos dizer neve, nevada, nevar, nevisca. E por que adoramos acreditar nesse mito? Porque é uma história simples e poderosa que parece confirmar uma ideia alucinante. Nosso cérebro adora atalhos mesmo que sejam mentira. E isso nos leva a um paradoxo que te quebra a cabeça. Se a linguagem realmente limitasse nosso pensamento de forma estrita, a tradução seria impossível. E, no entanto, aqui estou eu explicando em português como pensa uma tribo australiana. Como pode ser? A linguagem molda o pensamento, mas o pensamento parece ser flexível o suficiente para sair desse molde e entender outros. É como se a água tomasse a forma do copo que a contém, mas também pudesse sair e fluir livremente. Onde está o limite? Ninguém sabe. E aqui vem uma objeção ética, um ponto de vista crítico. Há um lado sombrio em tudo isso. Quando dizemos os alemães pensam assim por causa do seu idioma, ou os japoneses são mais coletivistas por causa do deles, estamos perigosamente perto de cair em estereótipos culturais simplistas, quase racistas. Não estaremos usando uma ideia científica fascinante para justificar velhos preconceitos? É uma pergunta incômoda. Onde termina a ciência e começa a caricatura? Esta controvérsia, além disso, mudou com o tempo. Durante grande parte do século XX, a ideia de que a linguagem molda o pensamento era considerada bobagem. Os linguistas, liderados por pessoas como Noam Chomsky, focaram na gramática universal, a ideia de que todos os humanos nascem com uma espécie de sistema operacional cerebral comum. Mas nas últimas décadas, graças a novos experimentos como os que vimos, a ideia voltou com uma força incrível, mas de forma muito mais matizada. O pêndulo da ciência foi de um extremo ao outro e agora busca um ponto médio. No final, todo esse caos nos conecta com uma das perguntas mais profundas da condição humana. Posso realmente saber como é estar na sua cabeça? Podemos escapar da prisão da nossa própria subjetividade?
A linguagem é a melhor ponte que construímos para conectar mentes, mas se cada ponte é feita de materiais um pouco diferentes, estamos realmente conectados ou apenas perto o suficiente para não nos sentirmos completamente sozinhos? Como você vê, a realidade do tema não é uma história ordenada com um final feliz. É um campo de batalha desorganizado, cheio de debates, mitos, paradoxos e perguntas difíceis que não tem uma resposta única. A verdade é complexa e caótica. Muito bem. Você sobreviveu ao caos? Demonstrou que sua curiosidade é mais forte que a confusão? Agora é o momento de ver os detalhes que separam os curiosos dos verdadeiros conhecedores. Bem-vindo ao nível 4. Nível 4, conhecimento especializado. Comecemos com um conceito que você não encontrará em uma busca rápida. Lembra-se que falamos de esquerda-direita versus norte-sul? Os cientistas chamam isso de quadros de referência espaciais. A maioria de nós usa um quadro egocêntrico. O mundo se organiza em torno do meu ego, a minha esquerda, a minha frente. A tribo australiana usa um quadro alocêntrico. Os objetos se relacionam entre si em função de pontos fixos no mundo. Não é uma simples curiosidade, são dois sistemas operacionais fundamentalmente distintos para navegar pela realidade. Agora, um detalhe técnico, mas vou te explicar com uma analogia. Os cientistas se perguntaram: a linguagem afeta tarefas que não usam linguagem, como se orientar em um quarto às cegas? A analogia é esta. Imagine que seu idioma é o sistema operacional do seu computador, digamos Windows ou macOS. Mesmo quando você não está usando nenhum programa, o sistema operacional está trabalhando em segundo plano, organizando os arquivos de uma maneira específica. Pois bem, os pesquisadores descobriram que a linguagem funciona da mesma forma. O software da linguagem, egocêntrico ou alocêntrico, afeta o hardware do seu cérebro, fazendo com que os falantes de linguagens alocêntricas sejam muito melhores nessas tarefas de orientação espacial. A linguagem está reconfigurando o cérebro em um nível fundamental. E temos que falar de um herói secreto. Todos mencionam a hipótese Sapir-Whorf, mas quem era Benjamin Lee Whorf? Ele não era um acadêmico em uma torre de marfim. Era um engenheiro químico que trabalhava como inspetor de seguros contra incêndio. De verdade. E foi seu trabalho que o levou a essa ideia. Ele percebeu que muitos incêndios ocorriam porque os trabalhadores se comportavam de forma descuidada perto de barris de gasolina vazios. A palavra vazio os fazia pensar que não havia perigo, quando na realidade estavam cheios de vapor inflamável. A palavra estava criando um ponto cego mortal. Foi esse trabalho de campo, não a filosofia, que originou tudo. Agora, a visão rebelde. Uma teoria alternativa propõe algo muito elegante, chama-se a hipótese de pensar para falar. Diz que a linguagem não controla nosso pensamento o tempo todo. Pelo contrário, é como um filtro que se ativa no exato instante em que vamos abrir a boca. Nesse milissegundo, nosso cérebro empacota rapidamente nossos pensamentos amorfos nas caixas gramaticais que nosso idioma exige. Assim, a influência da linguagem não seria constante, mas um impulso que ocorre justo ao nos comunicarmos. E aqui vem um dado contraintuitivo que complica tudo. Os bilíngues. Alguém pensaria que uma pessoa que fala, por exemplo, espanhol e inglês, simplesmente muda de chip mental. E eles o fazem. Mas o realmente alucinante é que ser bilíngue parece melhorar a flexibilidade cognitiva em geral. É como se o esforço de gerenciar dois sistemas linguísticos ao mesmo tempo treinasse seu cérebro para ser melhor na resolução de problemas, prestando atenção e mudando de tarefa, mesmo em coisas que não têm nada a ver com a linguagem. É um autêntico superpoder cerebral. E agora o momento eureka, onde tudo se conecta. Lembra-se que no início falamos das cores e depois das caixas mentais? E lembra-se da teoria rebelde de pensar para falar? Pois bem, experimentos incrivelmente específicos demonstraram que o efeito da linguagem na percepção das cores é mais forte em um hemisfério cerebral do que em outro, dependendo de qual lado do seu campo visual a cor aparece. Isso é uma loucura! Significa que o efeito não é algo filosófico e vago, mas um processo neurológico tangível que ocorre em um lugar e um momento concretos. De repente, os pontos dos níveis 1, 2 e 4 se unem em uma única imagem. Chegar a este nível de detalhe não é apenas para acumular dados. É para compreender que o que à primeira vista parece magia, na realidade é uma maquinaria biológica e psicológica incrivelmente sofisticada. Ver o mundo com essa profundidade não é apenas saber mais, é ter uma visão mais autêntica do que significa ser um humano que pensa. Chegamos ao limite do que se sabe com certeza. Chegamos à beira do mapa. Você se atreve a olhar além para a última fronteira, onde há apenas especulação e assombro? Vamos para o nível 5. Nível 5, a fronteira final. Imagine o futuro.
E se em 100 anos não apenas aprendermos idiomas, mas os projetarmos sob medida? Pense em uma linguagem artificial, um Loglan ou um Lojban 2.0, criado não para falar com máquinas, mas para hackear nosso próprio pensamento. Poderíamos criar um idioma otimizado para a criatividade? Ou um projetado para eliminar os vieses cognitivos? Poderíamos literalmente instalar uma nova forma de pensar? E agora a pergunta mais profunda que nem a ciência nem a filosofia podem responder hoje. O mistério dos qualia. Por que a experiência de ver a cor vermelha parece como parece? Essa qualidade subjetiva, esse avermelhamento do vermelho, é talvez o maior mistério da consciência. Sabemos que a linguagem pode rotular essa experiência. A pergunta é, a linguagem pode criar ou alterar a própria experiência? A pessoa russa que tem duas palavras para o azul tem dois sentidos de azul fundamentalmente distintos? Ninguém no planeta Terra sabe. Isso nos leva a uma ideia filosófica vertiginosa. Sempre assumimos que há uma realidade lá fora e que nossa linguagem simplesmente a descreve, melhor ou pior. Mas e se não for assim? E se grande parte da realidade é algo que co-criamos através da linguagem? Pense em conceitos como dinheiro, justiça ou uma empresa. Eles não existem no mundo físico. São reais apenas porque todos concordamos usando a linguagem que os são. E se grande parte do que chamamos de realidade objetiva é na verdade uma alucinação compartilhada e consensual? Conectemos isso com o futuro da humanidade. Muitos dos nossos maiores problemas, a polarização política, os conflitos internacionais, a incapacidade de agir sobre as mudanças climáticas, são, no fundo, falhas de comunicação. São choques entre diferentes realidades enquadradas pela linguagem. Compreender em um nível profundo como nossos idiomas constroem nossos mundos pode ser a chave para a sobrevivência. A diplomacia do futuro talvez não consista em traduzir palavras, mas em traduzir universos de pensamento inteiros. E aqui deixo você com a ideia mais provocadora e aberta de todo o vídeo. Sempre pensamos que a linguagem é uma ferramenta que os humanos desenvolveram para descrever o universo. E se for exatamente o contrário? E se o universo, através de bilhões de anos de evolução, criou a vida e a consciência em nós para que desenvolvêssemos a linguagem como uma ferramenta para que o próprio cosmos pudesse começar a entender a si mesmo? Talvez não sejamos nós que pensamos. Talvez sejamos o meio através do qual o universo está, pela primeira vez, articulando um pensamento. Nossa jornada de 5 níveis terminou. Descemos de uma simples curiosidade ao abismo do assombro cósmico. Agora, com esta nova e vasta perspectiva, é hora de contemplar o panorama completo. Começamos esta jornada com uma pergunta que quase parece um meme da internet. As pessoas que falam russo veem o azul de forma diferente? E terminamos na própria borda da existência, perguntando-nos se somos o universo se tornando consciente de si mesmo através de nossas palavras. Viajamos do gênero gramatical de uma ponte até a própria natureza da realidade. Essa é a incrível distância que percorremos juntos. Espero que agora, quando você pensar em linguagem, já não veja um simples dicionário de palavras, mas a arquitetura invisível que constrói sua mente e talvez o universo inteiro. Agora é sua vez. De toda essa jornada, qual ideia mais te impactou? O inspetor de seguros que começou tudo? A ideia de projetar linguagens para hackear a mente? Ou essa última conexão com o cosmos? De verdade, mal posso esperar para ler suas reflexões nos comentários. Muito obrigado pelo seu tempo, sua atenção e sua incrível curiosidade. Se você se fascina com esses mergulhos que te deixam com a cabeça a mil, inscreva-se, porque há muitos outros abismos fascinantes que vamos explorar juntos.